Agora, ele que está lá preso, né, depois de ter adotado o tom bolsonarista, e eu nem vou falar desses eventos mais explorados, como a inação no 8 de setembro, no 8 de janeiro, quando na diplomação, em dezembro, a tropa dele foi atacada e invadida, porque então era ainda ministro da Justiça, e estou falando da tentativa de invasão do prédio da PF, com a ameaça de lançar ônibus de viaduto em Brasília, tudo também transmitido ao vivo, continuou jantando no restaurante em que estava. Nenhuma palavra deu, porque havia essa coisa da leniência com a violência desses acampados, e já se sabiam que eles estavam no QG. Já se sabiam que eles estavam no QG, eles são filmados lá dentro e depois lá fora. É o cara com tornozeleira eletrônica que os mentirosos de sempre vêm dizer que era petista. Não, é o mesmo bolsonarista que ajudou o outro bolsonarista do Pará, Brasil acima de tudo e etc e tal, a implantar uma bomba num caminhão-tanque na véspera do Natal. E de novo, né? Silêncio, postura absolutamente comedida. Tudo isso, gente, não foi esquecido pela Justiça e não pode ser esquecido na análise desse caso. Todo o trabalho de investigação e identificação da maioria dos que financiaram, daqueles que participaram ou ajudaram de qualquer forma, logística, política, isso já está mapeado pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo STF, que está acompanhando e cuidando deste caso, por ser um crime de natureza muito específica e especial, né? Mas, diante dos fatos e das narrativas que têm sido construídas pela oposição, a CPI tornou-se inevitável e fundamental para que a gente traga à luz novos atores dessa investida golpista que nós vivemos no dia 8 de 1. Por exemplo, o general Heleno, que foi do GSI, que comandou e que montou grande parte do efetivo que operava na guarda presidencial. Precisamos ouvi-lo, precisamos ouvir o presidente Bolsonaro, precisamos ouvir o Torres, né? Que está preso. Precisamos ouvir os principais personagens, o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Precisamos ouvir todas as pessoas e, se precisar ouvir membros do governo, também serão ouvidos membros do governo que estavam já no exercício das funções no dia 8 de janeiro. Mas é importante colocar luz sobre as narrativas que tentam passar a ideia para a sociedade de que tudo o que aconteceu foi uma tentativa de transferir responsabilidade para o ex-presidente. Não, o ex-presidente vinha atacando, agredindo as instituições desde o primeiro dia de mandato. O Eduardo Bolsonaro dizia que para fechar o STF bastava um jipe e 4 soldados. Então, essa sanha golpista vem da origem desse grupo que governou o Brasil ao longo desses 4 anos. Portanto, dia 8 de janeiro é o ápice, né? E, portanto, a gente precisa desfazer essas narrativas e colocar luz sobre os fatos, porque esse mundo de narrativa é um mundo que tenta destruir os fatos, destruir aquilo que dá sustentação concreta às versões e que fala sobre a realidade, sobre a história. E a história, ela se sustenta em fatos objetivos, em coisas que ocorreram, em ações, em atitudes, em posições que foram assumidas por quem tinha poder de mando ao longo do processo anterior e durante o fato ocorrido. Olha, primeiro tem que definir quem são os representantes dos diversos partidos que têm prerrogativa e têm número de parlamentares com condição de indicar membros da CPI. Então, definido quem são os parlamentares indicados por cada partido, aí sim nós vamos definir quem são os melhores nomes para relatoria e presidência. Veja, o crime
que foi perpetrado, que foi cometido no dia 8 de janeiro, no 8 de janeiro, é um crime que independe de partido. É um crime contra a democracia, é um crime contra as instituições, é um crime contra os símbolos nacionais. Então, pouco importa qual o partido que vai estar no comando e na relatoria. Importa que tenha um partido, claro, importa no sentido se é da base, sendo da base e que defenda a democracia, qualquer partido vai estar alinhado com o esclarecimento e passar os fatos com a maior transparência possível para que a sociedade forme uma opinião correta sobre o que antecedeu, o durante e o pós 8 de janeiro, que é importante que a gente avalie. Ele precisa, ele é um ator importante. Ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele era um homem forte do governo Bolsonaro e na casa dele foi encontrada uma minuta que autoriza ao golpe, né? E como todo o arcabouço jurídico para justificar a manutenção, mesmo depois de uma eleição, do Jair Bolsonaro na presidência da República. Portanto, ele era guardião da estratégia do golpe. Então, independente das condições de saúde dele, ele pode não ir numa semana, pode não ir numa outra semana, mas a CPI pode até ir ao hospital fazer, ou onde ele estiver, fazer a oitiva com ele, e isso ele não vai poder fugir eternamente de dar depoimento e de dar depoimento à polícia ou de dar um depoimento à CPI quando ela for instalada. Ele é uma peça-chave, assim como Jair Bolsonaro é uma peça-chave, assim como Carlos Bolsonaro, desta vez, passa a ser uma peça-chave, porque há indícios de que ele se comunicou no dia 8 de janeiro. Então, todos esses atores, agora, não mais no governo, eles têm... o Carlos tem a prerrogativa de ser parlamentar, ele vai se ele quiser, mas o Jair Bolsonaro não, ele não é mais presidente, ele agora pode ser convocado sim para depor na CPI do 8 de janeiro. Cadeia, né? Porque é isso, né? Na hora que você aponta o dedo e mostra o que foi dito sobre cada um deles, vem todo mundo com 1000 pedras na mão, como se nunca tivessem feito o que fizeram no verão passado. Agora, ele que está lá preso, né? Depois de ter adotado o tom bolsonarista, e eu nem vou falar desses eventos mais explorados, como a inação no 8 de setembro, no 8 de janeiro, quando na diplomação, em dezembro, a tropa dele foi atacada e invadida, porque então era ainda ministro da Justiça, e estou falando da tentativa de invasão do prédio da PF, com a ameaça de lançar ônibus de viaduto em Brasília, tudo também transmitido ao vivo.